Se o título desse vídeo chamou a sua atenção, provavelmente você está com algum problema na comunicação do seu relacionamento, não é? Talvez vocês não consigam conversar mais sem que essa discussão vire uma briga, e aí vocês começam a se ofender, a se xingar, a criticar um ao outro porque não conseguem conversar sobre o problema. Frases como: você sempre faz aquilo, você nunca faz isso, você não me ouve, você não faz nada direito, você não prioriza a nossa relação, talvez sejam frases comuns dentro do seu relacionamento. E as discussões, ao invés de focar no problema, talvez sejam um campo de batalha, onde vocês querem ver quem tá certo, quem tá errado, quem começou o problema, e afinal os problemas continuam ali, virando cada vez mais uma bola de neve. E muitos casais que vivem cenários como esse optam até pelo término do relacionamento, por uma separação, porque não conseguem ver uma solução para resolver essas falhas do relacionamento. E talvez esse seja o seu caso, né? Você não vê mais soluções para o seu relacionamento, para melhorar essa comunicação, e por isso você buscou esse vídeo para te ajudar de alguma forma a salvar o seu relacionamento. Eu sou Sabrina Adriane, sou psicóloga sistêmica e atuo com foco nessa área de comunicação e de relacionamentos. E eu também já tive muita dificuldade de me comunicar, de falar aquilo que eu sinto, de expressar os meus sentimentos, por medo daquilo gerar uma briga, por medo do outro não me ouvir, daquilo virar uma bola de neve e acabar não resolvendo os problemas. Eu sei que é muito difícil quando a gente não consegue conversar com o outro, quando qualquer conversa começa a se tornar uma discussão, quando vocês não conseguem nem se ouvir. Às vezes eu até evitava conversar justamente para evitar esse desgaste de não ter o problema resolvido e acabar gerando uma discussão ainda pior. Para te ajudar a começar a melhorar a comunicação do seu relacionamento, nesse vídeo você vai aprender 3 dicas para melhorar a sua comunicação, porque um relacionamento em que vocês têm uma boa comunicação transforma todo o relacionamento. Imagina só você conseguindo conversar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que te incomoda, vocês dois ouvindo um ao outro, respeitando a opinião do outro, conseguindo focar no problema e principalmente resolver os problemas. Parece um sonho, né? E é realidade quando você tem uma boa comunicação. Por isso, nessa aula você vai aprender a como ouvir um ao outro, a como ter mais empatia na hora de conversar e, por último, a ser mais assertivo na sua comunicação. É muito importante que você veja esse vídeo até o final para conseguir absorver ao máximo todas as dicas que eu vou compartilhar com você. Por isso, anota, revisa esse vídeo, volta quantas vezes forem necessárias e, mais do que isso, coloque esse conteúdo em prática, principalmente a última dica, que é a nossa parte mais prática desse vídeo. Então fica até o final para que você consiga já aplicar essas dicas no seu relacionamento e já começar a ver mudanças na sua comunicação. Então vamos começar com a primeira dica para melhorar a comunicação no seu relacionamento. Muitas vezes a gente já quer melhorar a comunicação falando um com o outro, mas a primeira parte mais importante é que vocês aprendam a se ouvir. E a principal dica para que você comece a ouvir o outro é: não interrompa. Eu sei que muitas vezes quando a gente ouve o outro falar, a gente já quer expressar nossa opinião, ou às vezes a gente quer se defender, mostrar que não é nada daquilo, que a pessoa tá errada, que você tem um outro ponto de vista, e é muito importante que você se posicione, que você fale a sua opinião também, mas que tal você começar ouvindo o que o outro tem a dizer? E mais do que ouvir, compreender a opinião do outro e respeitar a opinião da outra pessoa. Isso vai transformar a comunicação do seu relacionamento. Por quê? Quando a gente começa a conversar já querendo impor o nosso ponto de vista, a nossa fala, e o outro está falando, a gente não ouve o ponto do outro e a gente atrapalha o outro falando a nossa opinião. Isso faz com que o outro se sinta irritado porque ele não consegue terminar uma frase sem ser interrompido, e também pode ter o efeito contrário. Quando você for falar, ele vai se sentir no direito de também te interromper. Ou seja, os dois não vão se ouvir no final da história. E quando vocês não se ouvem, vocês não conseguem entender qual foi o lado do outro, ouvir opiniões diferentes, sugestões para o problema. E é exatamente nessa parte que acontecem os ataques, porque se o outro não te ouve, você provavelmente vai reclamar por isso, né? Deixa eu falar, você não me ouve, eu não consigo expressar minha opinião. E aí o outro vai querer dizer: como assim? Eu quero falar primeiro, já você fala. Ou você sempre fala, eu nunca consigo colocar minha opinião também. E essa é a principal dificuldade
dificuldade da comunicação do casal. Eles não focam no problema, eles começam a atacar um ao outro. Uma percepção que pode te ajudar nessa parte de lembrar de ouvir a opinião do outro é reconhecer que vocês não estão um contra o outro, vocês estão no mesmo time e por isso é tão importante você ouvir o jogador que joga junto com você. Imagina se você fizesse parte de um time de futebol, de basquete, qualquer esporte, em que os jogadores não conseguissem ouvir um ao outro. Como é que eles vão conseguir planejar a melhor estratégia para combater o adversário? Não vão. Imagina que o problema da relação é o time adversário. Então, quando vocês no mesmo time não conseguem conversar para combater o adversário, o problema continua ali, porque vocês dois não conseguem se entender. Ouvir um ao outro é a melhor forma de vocês levantarem as opiniões um do outro, mesmo que sejam opiniões diferentes. Aqui o ponto é que vocês consigam se ouvir e se respeitar. Depois que você fala, o outro fala, e aí juntos vocês pensam na melhor estratégia para combater o adversário. No caso aqui, o problema que está ali na relação. Se você percebe que no seu relacionamento existe essa dificuldade de ouvir um ao outro, antes de vocês conversarem, vocês podem estabelecer esse combinado. Por exemplo, olha, tem um problema X, eu queria conversar com você sobre isso, mas eu percebo que geralmente quando a gente conversa, a gente tem a tendência de interromper um ao outro. Tudo bem se hoje a gente tentar não interromper para que eu consiga falar a minha opinião, você consiga falar a sua e depois a gente pensar juntos em uma solução? A gente pode tentar fazer dessa forma para que os dois consigam se ouvir e não se sintam interrompidos? O que você acha? Combinando isso com o seu cônjuge antes da conversa, fica muito mais fácil para que na hora da conversa, quando uma interrupção acontecer, você pontue. Olha, lembra que a gente conversou? Eu quero terminar a minha fala e eu prometo que eu também vou ouvir a sua fala por inteiro. Tudo bem? A gente pode seguir dessa forma. Essa então é a primeira dica para melhorar a comunicação no seu relacionamento, aprender a ouvir o outro. Depois de ouvir um ao outro, chegou a hora de você expressar então aquilo que te incomoda, a sua opinião, os seus sentimentos, a sua visão, certo? Aqui a segunda dica é para que você, quando for se expressar, tenha empatia pelo outro. É muito comum que casais, na hora da discussão, quando a discussão começa a se aflorar e virar uma briga, eles percam o respeito um pelo outro, comecem a jogar a culpa do problema um no outro, a se ofender, a se atacar. Então tome muito cuidado com as palavras que você usa em um momento de discussão. Talvez você já tenha vivido uma situação com o seu cônjuge que vocês começaram a se aflorar, a se atacar e depois se arrependeram e pediram desculpas pela forma que se tratou, por exemplo. É muito comum que casais comecem a se ofender e esqueçam até o problema que eles começaram a conversar e que isso vire realmente um campo de batalha. E vocês não estão um contra o outro, vocês estão no mesmo time, lembra? Por isso é importante que vocês mantenham um respeito um pelo outro. E uma dica que pode te ajudar nessa hora é falar com o outro com as palavras que você também gostaria que falassem com você. Sempre que você for pontuar alguma coisa no seu relacionamento, para um pouquinho e pensa, se alguma pessoa viesse falar comigo sobre esse problema, como é que eu gostaria que ela me abordasse? Eu gostaria que ela falasse comigo da mesma forma que eu quero falar com o meu cônjuge sobre esse problema ou não? Dessa forma você começa a se colocar no lugar do outro e a falar com o outro da mesma forma que você gostaria que falassem com você. Pensa aí nas últimas discussões que você teve no seu relacionamento, na forma que você tratou o seu parceiro, a sua parceira e pensa, olhando de fora, é dessa forma que você gostaria também que falassem com você? Se sim, ok, então você já está indo por um bom caminho, mas se não, se você fala, nossa, eu falo com meu cônjuge de uma forma que eu jamais gostaria que falassem comigo, eu uso termos, eu uso palavras totalmente desrespeitosas, sem empatia e que eu não aceitaria que falassem comigo. Se esse é o caso, quero que a partir de hoje você comece a exercitar, então, antes de falar com o outro, pensar como é que você gostaria que falassem com você. E aqui entra várias questões por trás, por exemplo, não jogar a culpa do problema no outro, evitar usar xingamentos e ofensas, porque quando você faz isso, ao invés de você focar no problema e o outro te ajudar a resolver esse problema, vocês viram um contra o outro. Ao invés de vocês colaborarem para a relação, vocês estão
interferindo no relacionamento de vocês. Quando você critica o outro, ofende o outro, joga a culpa do problema no outro, você acha que isso dá mais ou menos vontade do outro colaborar e resolver o problema. Quando a gente usa palavras como essa, o outro tende a se fechar na tentativa de se defender, porque a pessoa se sente atacada. E ninguém que se sente atacado vai querer colaborar para resolver um problema. A pessoa simplesmente só quer se defender e tentar de alguma forma revidar aquela ofensa. É por isso que vira um campo de batalha, né? Onde um quer ser mais forte do que o outro, quer atacar melhor do que o outro. E fazendo isso, vocês não resolvem o problema. Então, tenha mais empatia na hora de falar com o outro, e a melhor forma de fazer isso é pensar como é que você gostaria que falassem com você. Outra forma de exercitar a empatia no relacionamento é validando os sentimentos do outro. Já aconteceu com você de você expressar alguma coisa que te incomoda no relacionamento e o outro falar: ah, para com isso é besteira, isso é frescura, sério que isso te incomodou? Isso é algo tão pequeno. Quando a gente usa frases como essa para o outro, isso invalida o sentimento da pessoa, mostra que ela não tem o direito de se sentir assim. Onde já se viu ficar irritada por algo tão pequeno? E você tem direito de sentir aquilo que você sente. Nossas emoções mostram que algo é importante pra gente. Então, se algo te incomodou, talvez não seja besteira, seja realmente algo que vocês podem conversar e compreender melhor aquele sentimento. E a melhor forma de começar a exercitar essa validação no seu relacionamento é você fazendo isso pelo outro. Você mostrando: olha, pra mim é importante o que você sente, eu gostaria muito de ouvir como é que você se sentiu em relação a isso, porque eu me importo com seus sentimentos e você tem total direito de se sentir assim. Dizer isso é muito diferente de olhar pra pessoa e dizer: isso é besteira, isso é frescura, não é? Quanto mais você exercitar essa validação com o outro, talvez crie um ambiente muito mais propício para que a pessoa também comece a exercitar essa validação com você. E aí fica muito mais fácil de vocês conversarem sobre os problemas, porque cada um respeita, valida e compreende o sentimento do outro. E isso é totalmente diferente de começar a usar ofensas e críticas em uma discussão. E agora vamos para a terceira e última dica para te ajudar a melhorar a comunicação do seu relacionamento. E olha só, esse passo é o mais importante de todos, e eu espero que você comece a praticá-lo no seu relacionamento hoje mesmo, para começar a ver mudanças reais na sua comunicação, combinado? A terceira dica é para que você comece a ser mais assertivo na sua comunicação. Uma das maiores dificuldades do casal na hora de resolver problemas é a falta de assertividade. O que isso significa? Quer dizer que ao invés de falarem sobre o problema e focarem naquilo para resolver, às vezes a pessoa começa a dar sinais de que algo não tá legal, começa a ficar com a cara fechada, com as sobrancelhas bem curvadas, né? Uma cara que mostra que algo não tá legal. Mas ao invés de conversar sobre o problema, a pessoa espera que o outro adivinhe o que aconteceu, a pessoa não quer falar sobre o problema, e isso não resolve o problema. A pessoa pode até pensar que você ficou chateada por outro motivo que não é o real que te chateou. Por isso é muito importante que você comece a falar sobre o que você sente, comece a ser assertivo dentro da sua comunicação. E para te ajudar nisso, vou te explicar agora os 4 passos da comunicação não violenta, que é uma teoria muito prática que vai te ajudar a expressar aquilo que você sente. O primeiro passo da comunicação não violenta é você observar o que aconteceu. Então, o que foi que aconteceu que te deixou chateada? Você consegue pensar qual foi a situação específica? Por exemplo, você pode ter ficado chateada com o seu parceiro, a sua parceira, porque vocês combinaram de se encontrar um horário e a pessoa atrasou. Então essa é a situação, e observar a situação é o primeiro passo para que você consiga comunicar para o outro aquilo que exatamente aconteceu. O segundo passo da comunicação não violenta é o sentimento. É só você pensar o seguinte: quando a situação aconteceu, como eu me senti? Quando a pessoa atrasou no compromisso, como é que você se sentiu? Você se sentiu com raiva? Você ficou chateada? Você se sentiu frustrada? Qual foi o sentimento que veio quando a situação aconteceu? E aí a gente vai para o terceiro ponto da comunicação não violenta, que é a necessidade. Quando a gente sente alguma coisa, isso indica que alguma necessidade nossa não foi atendida. Por exemplo, o fato da pessoa ter atrasado no compromisso e você ter ficado chateada indica que compromisso é algo importante para você, que pontualidade é algo que você valoriza, que você gostaria que a pessoa tivesse chegado no horário, porque se ela não chega, demonstra que o relacionamento não é importante, que você não é prioridade. Então, às vezes, aquele sentimento está ligado a coisas mais profundas que você sente. E é importante a gente
gente ligar então esse sentimento com a necessidade que não foi atendida. Então, voltando para o nosso exemplo, é o seguinte, ó. Quando a pessoa chegou atrasada, você se sentiu assim, porque quando a gente pensa no porquê, é onde a gente chega na nossa necessidade. Então, quando você for comunicar para o outro, você pode seguir esse passo a passo. Quando você se atrasou para o nosso compromisso, eu me senti chateada porque chegar no horário para mim é algo importante, indica que você prioriza o nosso relacionamento. E aí, por último, o quarto passo da comunicação não violenta é um pedido, para que você peça para o outro alguma atitude concreta que ele possa fazer da próxima vez. Seguindo então o nosso exemplo, ficaria mais ou menos assim. Quando a gente marca de se encontrar às 8 e você chega às 8h30, primeiro passo, observação, eu me sinto chateada. Segundo passo, sentimento. Por quê? Terceiro passo, necessidade. Porque para mim, quando você chega no horário, indica um compromisso com o nosso relacionamento. Indica que eu sou uma prioridade para você. E para mim é importante me sentir assim. E aí, quarto passo da CNV, da próxima vez que você for se atrasar, eu gostaria que você me mandasse uma mensagem no WhatsApp ou me ligasse para informar o que aconteceu. Eu entendo que às vezes você ficou preso no trabalho, às vezes tinha trânsito, mas eu gostaria que você me avisasse para que eu não ficasse aqui esperando sem ter uma previsão de quando é que você vai chegar. Da próxima vez, você pode fazer isso? E aqui a gente então finaliza de forma assertiva a nossa comunicação. Observando o que aconteceu, falando como você se sentiu, falando a sua necessidade e, por último, fazendo um pedido. Perceba que é muito diferente eu falar dessa forma para o outro e eu poderia também falar da seguinte forma, quando a pessoa chegasse atrasada no encontro. Você tá vendo que horas são? Agora são 8h30, o restaurante que a gente ia já fechou, eu nem quero ir mais, eu perdi até a vontade de comer, você sempre chega atrasado, você sempre faz isso. Parece que não é importante pra você, né? O nosso relacionamento, parece que é qualquer coisa. Se você ouvisse algo nesse sentido, como é que você se sentiria? Qual das duas frases você acha que colabora mais para que o outro ouça o que você tem a dizer e queira colaborar para resolver o problema? Em qual das duas formas você acha que o outro se sente mais atacado e com menos vontade de resolver o problema? É muito claro quando a gente coloca as duas frases em paralelo, né? Eu gostaria, pelo menos, que alguém falasse comigo da primeira forma. E você? Talvez no seu relacionamento esse segundo exemplo seja o mais frequente, mas vocês podem aprender uma nova forma de se comunicar e se comunicar de uma forma mais assertiva, focando no que aconteceu, no problema e sugerindo mudanças para que da próxima vez o outro possa fazer diferente. A partir de hoje, você pode começar a aplicar esses 3 pontos dentro do seu relacionamento para começar a ver mudanças reais na sua comunicação. Primeiro ponto, começar a ouvir muito mais um ao outro, porque às vezes a gente só quer falar o que a gente sente, mas se esquece também de ouvir a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente da sua. O segundo passo é ter mais empatia pelo outro, lembrando de falar com o outro da mesma forma que você gostaria que falassem com você, tendo cuidado com as palavras que você usa, com ofensas e xingamentos, porque quanto mais você usa essa linguagem de comunicação, o outro tende a se sentir atacado e entra na posição defensiva, o que não ajuda a resolver os problemas, transformando as discussões em um campo de guerra, onde cada um quer atacar e vencer o outro na discussão. E por último, sendo mais assertivo na sua comunicação, evitando usar então a linguagem não verbal, onde você fecha a cara e espera os problemas resolverem, e comunicando mesmo aquilo que te incomoda, usando os passos da comunicação não violenta, que é observando o que aconteceu, falando como você se sentiu, qual necessidade sua não foi atendida e, por último, fazendo um pedido para que o outro saiba exatamente o que você gostaria que a pessoa fizesse na próxima situação. Anota esses pontos e, mais do que isso, começa a praticar no seu relacionamento, porque eu tenho certeza que você pode começar a ver grandes mudanças na forma que vocês dois se comunicam. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acharia se eu te dissesse que existem ferramentas que podem melhorar a sua comunicação do relacionamento para que você tenha um relacionamento mais saudável, mais leve e feliz? Eu trabalho com casais e tenho percebido que esse sentimento
questionamento de que algo precisa ser mudado e melhorado no relacionamento é muito comum e a gente não pode ignorar isso. Se existem problemas, eles precisam ser resolvidos, porque quando eles não são, muitos casais acabam até optando pelo término, justamente porque não sabem o que fazer. E talvez você até já tenha lido outros livros sobre comunicação, sobre relacionamento, visto outros vídeos como esse, com dicas e orientações para melhorar a comunicação, mas não conseguiu colocar isso em prática. Você sente que por mais que você esteja dando o seu melhor, as coisas parecem não sair do lugar. Talvez esse seja o momento ideal para você começar a investir intencionalmente no seu relacionamento, parar de empurrar as coisas com a barriga, parar de colocar os problemas para debaixo do tapete, fingir que eles não estão acontecendo e começar de fato a encarar que existe um problema aí e que a gente pode trabalhar para resolver estes problemas. Talvez até hoje você tenha deixado isso para depois, porque dá trabalho aprender uma nova forma de se comunicar, dá trabalho investir no relacionamento, dá trabalho olhar para aquilo que incomoda, não é? Sair da nossa zona de conforto realmente incomoda e exige um investimento e exige uma dedicação. Mas quando essa zona de conforto se torna algo prejudicial, tomar alguma atitude é extremamente importante. A comunicação pode transformar o seu relacionamento e é isso que eu compartilho lá no meu perfil do Instagram e tenho recebido inúmeras mensagens de seguidoras que só com o conteúdo que eu compartilho lá têm sido beneficiadas com as dicas e estão vendo a real transformação que isso causa em seus relacionamentos. E agora chegou a hora de você começar a investir no seu relacionamento e a colocar a sua comunicação como prioridade. Você já fez algum curso que te ensina novas formas de se comunicar? Se não, esse é o momento e eu quero te explicar como esse curso funciona. Esse curso possui 6 módulos, mais um módulo bônus em que você vai aprender qual é a forma que você se comunica, como expressar aquilo que te incomoda, como mudar aquilo que te incomoda dentro do relacionamento e vai te ensinar a se comunicar de uma forma mais assertiva dentro da sua relação. Os módulos do curso serão liberados gradativamente, mas assim que você finalizar essa aula, as primeiras aulas do curso já estão disponíveis para você. Aproveita para começar a colocar tudo isso em prática, desde o conteúdo desse vídeo até o conteúdo das primeiras aulas, para que você já comece a aplicar essas dicas hoje no seu relacionamento e ver mudanças na sua comunicação. Os conteúdos de cada módulo são bem práticos, com exercícios para você começar a aplicar no dia a dia e você também vai ter um suporte através dos comentários em cada aula, onde eu pessoalmente vou responder as dúvidas de vocês. O foco desse curso é melhorar a comunicação do seu relacionamento e esses detalhes e aprendizados que você vai ver aqui poderiam te custar anos de vivência ou até mesmo de sofrimento para que você conseguisse chegar a essas lições. Agora chegou a hora de você clicar no link aqui abaixo e fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Além disso, o curso está com um valor promocional que também é por tempo limitado, porque eu quero que mais pessoas como você tenham acesso a esse conteúdo. Agora faça a sua inscrição aqui embaixo e nos vemos lá. Até breve!